Bom, pessoal, aula 6, Generic CUD Update, a gente vai criar nossa classe de atualização de dados. O que a gente tem que ver aqui, pessoal, é que um update nunca pode ser executado sem os termos. Então, a gente vai criar uma classe segura, obrigando a informação dos termos, das condições para atualizar sempre. A gente vai utilizar prepare statements e a gente tem também que utilizar o store procedures. Então, a gente vai novamente trabalhar com parse string. Eu quero que vocês façam o seguinte, abram aí o seu read class, ok? Dê um arquivo, salvar como e salvem aí na pastinha com como update.class.php. Depois de fazer isso, eu quero que vocês limpem aí a sua classe, deixando os métodos em branco, ok? Pode manter o getResult, o getRawCount e o setPlaces. E o método que a gente tinha forRead pode deletar também. A gente tem aqui todos os métodos vazios para trabalhar do zero novamente. Vamos iniciar nossos trabalhos então. Vou alterar aqui o nome para update.class, classe responsável por atualizações genéricas no banco de dados, copyright já está certo. Nome da classe, update. A gente tem que ter aqui atributos que viabilizem a gente trabalhar com update seguro. Então, a gente vai começar aqui tendo um private tabela, vamos ter um private dados, que a gente vai voltar a inserir dados aí na tabela para fazer essa atualização. A gente vai ter também um private termos, que vão ser as condições de atualização. Os places se mantêm para a gente poder manipular aí a parse string e o result para a gente poder debugar. O nosso PDO Statements, como sempre, vai ter o nome da classe, então vai ser update, e o atributo de PDO se mantém como com. O nosso método facilitador agora vai ser o xUpdate, correto? A gente vai ter que ter a tabela, vamos ter que ter os dados, esses dados serão um array, então array dados, e como eu falei, a termos e a parse string, dessa vez são obrigatórios. Como esse parâmetro vai obrigar a informação, eu não preciso criar uma condição, como a gente fez antes, para poder armazenar, correto? Eu simplesmente armazeno. Mas vamos antes pegar aqui os nossos parâmetros iniciais. Então, this tabela igual string no parâmetro tabela, this dados igual a dados, não preciso validar, porque já está validado aqui na entrada, tem que ser um array, e this termos igual ao parâmetro termos. Já posso vir aqui também, parse str, parse string, this places. Pronto. Vamos já debugar para a gente ir vendo o que está acontecendo, tá? Então, vou vir aqui abaixo, variável update igual a new update. Variável update, xUpdate. E todos os parâmetros são obrigatórios, como eu falei para vocês, ok? A nossa tabela aqui vai ser a ws7viewsAgent novamente. Os nossos dados, a gente vai criar um array aqui em cima. Então, variável dados igual, abro conchetes, ponto e vírgula. Tem que ser aqui com D maiúsculo, ok. Agent name vai receber opera, vírgula. Agent views vai receber 50. Então, a gente vai manipular aqui através do ID. A gente tem lá, ó, agent ID para fazer a manipulação e os nossos campos, ok? Sempre que eu selecionar o ID, a gente vai trocar para opera com o agent views 50. Então, os dados estão prontos, vamos passar os nossos termos. Eu vou ter where agent ID igual id. A nossa parse string, então, vai ser id igual 5, por enquanto, tá? Vamos manipular o nosso 5 aqui. Beleza. Tudo certo para debugar. Var dump update, ponto e vírgula. F5 para atualizar, tá aí. Tabela armazenada, agent name opera, agent views string 50. Condição, where agent id id, e os nossos places já está pegando, id string 5. Temos tudo que a gente precisa para manipular nossa classe. Vamos vir aqui abaixo, this get syntax. E já posso passar o this update e deixar ele comentado, tá? Ctrl barra então. O nosso getResult se mantém com this result. O nosso getRawCount tem que mudar aqui, ó, em vez de read, vai ser update, que é o nosso PDO Statements, rawCount, ok? O setPlaces, parse string places, this execute. Pode manter também o setPlaces desse formato. Vamos aos nossos métodos privados, então. Primeiramente, nossa conexão, this com igual a parent. Você percebe que aqui é sempre igual, né, pessoal? Segue a mesma lógica. Dá o getCon. Aqui, this update será igual a this com prepare this update. Então, eu reescrevo o meu atributo aqui quando eu executo a conexão, tá? Já criando aí a carry preparada. Aí no nosso getSyntax, a gente tem que montar os nossos links através dos nossos dados, que é quem vai estar armazenando os nossos links, ok? Vamos lá então. Primeiramente, for each this dados as
variável key recebe variável value. Então, o nosso key vai armazenar os links. Variável places, abro aqui, perceba que isso aqui é uma variável e não o nosso atributo, correto? A gente vai ter o places aqui, será igual a variável key, ponto para concatenar, vou passar aqui aspas simples, ponto novamente, e vou pegar o key de novo. O que a gente tem que fazer aqui é criar os links através do segundo key, correto? Então, espaço igual, dois pontos key. A gente poder montar a nossa carry de atualização. Já podemos vir aqui, ó, var_dump, para você ver, no nosso array place que a gente criou aqui. F5 para atualizar, o que a gente tem é o 0, string agentName igual agentName, ao link agentName, e agentViews ao link agentViews, correto? O que eu faço? Eu vou voltar isso aqui agora para uma string. Então, variável places, vou reescrever ela, igual implode, e vou separar por vírgula. Então, vírgula espaço na própria places. A gente vai reescrever. Echo na variável places, você vai ver que a gente já tem uma sintaxe aqui. AgentName igual dois pontos agentName, vírgula, agentViews igual dois pontos agentViews. Tudo pronto então, pessoal? Já podemos montar a nossa carry. Então, eu vou vir aqui abaixo agora. This update igual update, passo meu laço, set, laço novamente, espaço, laço novamente. O update aqui vai receber o quê? Update, tabela. Então, this, tabela. O set aqui tem que pegar o nome da coluna igual ao link, vírgula, coluna, link, certo? A gente tem isso no place, que a gente acabou de debugar aqui, ó. Tá certinho também. E aí, por final, a gente vai ter os termos de atualização. Então, this, places. F5 para atualizar. Array to string conversion, deu um errinho aqui, eu passei this tabela, tá certo? Place aqui, ó, this termos, ok. F5 novamente, vamos ver agora. Update ws site views agent, set, agentName igual, dois pontos agentName, agentViews, dois pontos agentViews, where, agentID igual a dois pontos ID. Tudo certo, pessoal. O que a gente tem aqui também manipulado é que o ID é igual a 5. A gente só precisa aqui mesclar esses dois arrays na hora de executar. Então, a nossa carry está pronta. Vamos ao nosso execute. Primeiramente, a conexão. Então, this connect, para pegar aí o PDO. Já vamos remover aqui, ó, comentário para a gente ir debugando. F5 para atualizar. CountDefined, update, dois pontos update. Vamos ver o que deu aqui. Aqui eu passei update em vez de execute. Ok. Ponto e vírgula finalizar novamente, F5 para atualizar, tá aí. Então, eu tinha passado aqui no nosso xUpdate, em vez de um execute, eu tinha passado o nome da classe, tá, pessoal? Certinho também aí, a gente já tem a conexão. Vamos ao nosso bloco try catch. Aqui vai receber o PDO exception, variável e. Podemos abrir a nossa classe read agora para pegar o erro do mesmo formato, mantendo o padrão. Então, a gente pega aqui as duas linhas, Ctrl C, fechei, Ctrl V. Posso organizar o código. Ok. Como eu falei para vocês, na hora de executar, a gente tem que mesclar os nossos dois arrays. O nosso primeiro array aqui é o dados e o nosso segundo é o places. Ao mesclar esses dois arrays, a gente vai ter todos os valores a serem inseridos para fazer aí o prepare statements através do execute, como a gente fez lá na nossa primeira classe de cadastro, e a gente vai ter também aqui o substituição, ok? Então, vou vir aqui, this update execute, ponto e vírgula. Aqui dentro, array merge, para poder mesclar os arrays. O nosso primeiro array vai ser o this dados, como eu falei para vocês, vírgula, this places, que são os nossos links, ok? A partir desse momento, a atualização já vai estar feita, tá, pessoal? O que eu faço? This result igual true. Tudo pronto com a nossa classe, pessoal. A gente já tem aqui as contagens, já temos todos os métodos sendo executados. Vou dar um F5 para atualizar. Você vê aqui o result boolean igual true, ou seja, atualizou. F5 para atualizar, o ID 5 agora é o Opera e tem 50 visitas. Vamos aqui fazer a manipulação. Para mim verificar, vou até vir aqui dar um Ctrl barra no nosso var_dump para parar de debugar. Tá? F5 para atualizar, agora não vai vir nada. E a gente simplesmente vai debugar com o update. Então, if update get result, quer dizer que executou o update, mas nem sempre vai querer dizer que atualizou, porque a gente está utilizando o prepare. Então, ele consegue identificar quando executou e quantos dados foram atualizados. Eu vou fazer o seguinte, echo, laço, dados atualizados com sucesso. E vou passar um HR aqui, ok? F5 para atualizar, tá aí a nossa frase. Dentro do nosso laço, eu vou passar update get raw count. F5 para atualizar, 0 dados atualizados. Vou mudar aqui o ID para 6. F5, 1 dados atualizados, ok?
Se eu mudasse aqui, ó, em vez de agent ID igual ID, fosse maior igual ID e passasse aqui um 4, por exemplo. F5 para atualizar, 3 dados atualizados. Vamos botar aqui, ó, o ID igual 1 e vou passar aqui um 80 visitas. F5 para atualizar, 8 dados atualizados. F5 novamente, 0 dados. Então eu consigo ver se a atualização realmente alterou algum dado da tabela. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso stored procedures, correto? Para que eu possa executar, a gente tem a nossa setPlaces. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Então eu tenho public function setPlaces, ele vai retornar para esse string e vai executar. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Como a gente não está obtendo a syntax dentro do execute, a gente tem que executar a getSyntax também dentro do nosso setPlaces. Então eu venho aqui, this getSyntax, para poder obter a nossa carry e depois executar, correto? Na nossa outra classe, aí no nosso read, a gente tinha feito o getSyntax dentro do execute, o que não dá para fazer aqui. Vamos lá então, pessoal. Voltamos aqui ao generic create update e vamos executar agora o nosso stored procedures. Para mim alterar a condição, eu vou fazer o seguinte, igual, novamente, eu vou passar aqui o 5, ok? E vou passar aqui, ó, 120 views e Firefox. Agora aqui abaixo, eu não vou debugar em tela, mas vou fazer a atualização igual, tá? Variável update, setPlaces, e a nossa parse string agora vai ser id igual a 6. A gente tem lá 6, 7 e 8, ok? Ponto e vírgula, e vou passar mais 2 aqui, ó, 7 e 8. Só com isso aqui, a gente vai reexecutar a nossa carry. Vou dar um F5 para atualizar, deu um dado aqui, erro na linha, o prepare não conseguiu fazer a execução. Aqui no update eu dei o this get result, em vez do this get syntax. Ok. Agora sim, F5 para atualizar, 0 dados atualizados com sucesso, mas se a gente vir aqui, der um F5 para atualizar, você percebe que o 5, o 6, o 7 e o 8 foram atualizados em uma vez só. Se eu voltar aqui e mudar agora para Chrome, todos vão ser atualizados novamente. Ó, F5 para atualizar, obviamente que vai contar apenas um, porque eu estou executando aqui a contagem do getResult, ok? Mas na nossa tabela, F5 para atualizar, todos viraram Chrome. Então tá aí, pessoal, já temos a nossa classe também de update, de atualização genérica no banco de dados. Para que a gente tenha a base sólida agora, só faltou a gente fazer o delete.